Ok, vamos mergulhar nisso! Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa explicação detalhada sobre um universo que fascina muita gente, mas que esconde realidades financeiras, digamos assim, bem cruciais: os leilões de carros no Brasil. Sabe, existe uma ilusão muito comum de que o valor final, quando o martelo bate, é o valor que vai sair do seu bolso no fim das contas. Mas a verdade é que existem custos ocultos e estruturas de taxas que podem literalmente transformar um negócio excelente em um pesadelo financeiro para quem participa sem preparação. Então hoje a gente vai desmistificar exatamente o que compõe esse custo real de um carro de leilão, usando dados diretos das principais plataformas do mercado. Vamos lá? Para a gente estruturar bem esse entendimento e ninguém se perder, a nossa conversa vai passar por 5 pontos rapidinhos: o custo real dos leilões, as 4 categorias de taxas, uma comparação direta entre as plataformas, uma simulação prática com um carro de R$50 mil e, por fim, o cálculo exato que precisa ser feito antes de dar qualquer lance. Fiquem tranquilos que até o final essa matemática vai ficar claríssima. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, o custo real dos leilões. Vamos ver o impacto direto no bolso. E isso ilustra perfeitamente o nosso maior problema. O grande vilão dos leilões não é o carro vir com algum defeito imprevisível, mas sim a falta de cálculos sobre esses custos invisíveis. Olha só esses dados. As taxas do leilão e os custos atrelados podem inflar o preço final em absurdos 15 a 30% acima daquele valor do lance vencedor. A gente está falando de quase 1/3 do orçamento inicial sendo engolido por comissões, taxas e regularizações. Ignorar essa fatia aí do gráfico é praticamente assinar um cheque em branco. E isso nos leva à seção 2, as 4 categorias de taxas. Afinal, para onde exatamente vai todo esse dinheiro? Basicamente, nós temos 4 categorias teóricas que são inegociáveis. Primeiro, tem a comissão do leiloeiro, que aqui no Brasil, nas plataformas regulamentadas, varia de 5% a 10% sobre o lance vencedor. Segundo, vem as taxas administrativas da própria plataforma, que cobrem coisas como registro e suporte, e costumam girar ali entre R$300 e R$800. Em terceiro, os custos de documentação, tipo a emissão do auto e da carta de arrematação, que na maioria das vezes já estão até embutidos na taxa administrativa. Mas pessoal, o quarto ponto é onde mora o perigo: os custos de regularização. IPVA atrasado, multas de trânsito, transferência, licenciamento, via de regra, tudo isso cai direto no colo de quem compra. A responsabilidade é inteirinha de quem arremata, a menos que o edital diga claramente o contrário. E nunca se esqueçam, o edital é a lei suprema do leilão. Vamos entrar agora na nossa terceira parte, a comparação entre as plataformas. Como a Palmieri, a Copart e o Freitas operam na prática. Agora, o que é realmente interessante aqui é notar como as cobranças divergem radicalmente entre essas 3 empresas. De um lado, temos a Palmieri Leilões e o Freitas Leiloeiro, que operam no modelo bem tradicional e direto: comissões fixas e aquelas taxas administrativas que já estão pré-definidas lá no edital. Do outro lado, a Copart traz um modelo de cálculo muito mais intrincado, que com certeza exige uma atenção dobrada na hora de projetar os custos da compra. Destrinchando essa diferença, o contraste fica gritante. Enquanto Palmieri e Freitas mantêm a comissão fixa entre 5% e 10%, a Copart exige que a gente afie a matemática. Eles trabalham com uma taxa de membro só para poder acessar a plataforma, somada a uma taxa de compra que varia de acordo com a faixa de valor do lance. Esse modelo progressivo da Copart tem uma particularidade interessante. Para lances extremamente altos, essa estrutura pode até acabar sendo mais vantajosa. Só que os dados mostram que para os lances de valor médio, que é onde está a grande massa do mercado, esse modelo tende a resultar em taxas finais bem mais caras quando comparado com o modelo de comissão fixa. E só para trazer de forma imparcial os dados que a fonte reporta sobre uma dessas plataformas de modelo fixo, a Palmieri Leilões apresenta números operacionais bem específicos. Eles têm 9 anos de atuação no mercado e já superaram a marca de 85 mil lotes ofertados. A plataforma também mantém um índice de 91% de satisfação entre os compradores recorrentes. O levantamento indica uma taxa de 96,3% de arremates concluídos sem contestação. E nesse caso específico, a documentação é entregue em até 7 dias úteis sem cobranças adicionais, o que reflete aquele modelo de transparência pré-lançado estabelecido no edital da empresa. Certo, vamos avançar e ver como isso se constrói na nossa seção 4, a simulação do carro de 50 mil. É a hora de colocar a matemática para funcionar no mundo real. Para garantir uma base de comparação perfeitamente nivelada, a nossa simulação parte de uma premissa exata. Imagina um veículo com valor de mercado cravado em R$50 mil. Aí o arremate acontece por um lance vencedor de 30 mil. Uau! Aparentemente é um desconto espetacular de R$20 mil, certo? Mas como a gente já conversou, esses 30 mil são só o começo da brincadeira.
E é exatamente aqui que a matemática das taxas mostra a sua cara. Olha só como cada plataforma se comporta para o mesmíssimo lance de R$30 mil. Na Palmieri, a gente tem 1.500 de comissão mais 400 de taxas administrativas, o que dá um total de R$1.900. No Freitas Leiloeiro, a estrutura é parecida. 1.500 de comissão mais 450 de taxas, fechando em 1.950. Agora na Copart, a conta muda de figura. Aplica-se a taxa de membro de R$400, mas a taxa de compra calculada sobre a faixa de valor, que dá 2.400, ou seja, R$2.800 em taxas totais para a plataforma. O que salta aos olhos nessa simulação é esse número absoluto aqui, R$900. São exatos R$900 de diferença em dinheiro vivo entre a plataforma mais barata e a mais cara para rigorosamente o mesmo lance de R$30 mil. É um capital que sai direto da margem de economia e tem um detalhe super importante apontado nos dados. À medida que o valor do veículo aumenta, essa diferença monetária entre as plataformas cresce proporcionalmente. É o mesmo carro, o mesmo lance, mas um custo de aquisição totalmente diferente só pela escolha da plataforma. Isso nos traz para a nossa última parte, a seção 5, o cálculo antes do lance, como criar a sua verdadeira margem de segurança. Para ser inteligente na hora da compra, a lógica tem que seguir essa sequência estruturada. Primeiro, define-se o limite do lance vencedor. A ele, soma-se logo de cara as comissões e taxas operacionais da plataforma. Depois, acrescenta-se o custo padrão de transferência e licenciamento. Em quarto lugar, entra a leitura minuciosa do edital. É preciso somar cada centavo de IPVA e multa que vai ficar como responsabilidade do comprador. E, por fim, o valor estimado para o reparo do veículo na oficina. A regra de ouro, se e somente se o total absoluto desses 5 passos somados ficar abaixo do valor de mercado do veículo, aí sim o negócio faz sentido e o lance é justificado. Então, o ponto crucial é visualizar o resultado prático de um cálculo bem feito. Voltando para a nossa simulação dos 30 mil na Palmieri, a gente pega os 30 mil, soma os 1.900 de taxas, adiciona 350 da transferência, coloca mais 1.200 de multas e IPVA que foram mapeados no edital e soma uns R$4 mil de reparos estimados na oficina. O custo total não foi 30, bateu 37.450. A economia real, de fato, não foi de 20 mil, mas sim de R$12.550. Isso dá uma margem real e líquida de 25,1% abaixo do mercado. Ainda é um excelente negócio com certeza, mas agora com os números transparentes e os pés no chão. O que nos leva a esta reflexão final, que talvez seja a mais importante para quem quer se aventurar de verdade nesse setor. Quando o martelo bate, a tela pisca e a adrenalina vai lá no teto. O valor final projetado ainda se mantém confortavelmente abaixo do mercado? Ou será que a pura emoção de vencer a disputa acabou escondendo o custo real que estava lá, silenciosamente, impresso nas entrelinhas do edital? A chave para dominar esse mercado não é ter o maior lance, pessoal, mas sim ter a melhor leitura. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa explicação detalhada, que essa estrutura matemática vire a principal ferramenta de vocês daqui para frente. Até a próxima!